não deu. Ele então colocou 17 e eles quase aguentaram. Então subiu pra 20 e apesar de aguentarem um pouco, eles quebraram um por um. Com 23, ele achou que conseguiu, até que um quebrou e os outros acompanharam. São 24. Como é ir na Fórmula 1 com um ingresso de 50 mil reais? A hora que eu cheguei, eu já fiquei em choque com a vista e com o lugar. E com as comidas. Mas aí foi a hora de descer pro paddock, que é onde ficam as equipes, os carros e enfim. Eu entrei no da Red Bull, só que não podia filmar porque tava acontecendo a corrida. O Verstappen apareceu na nossa frente. Eu não pude gravar. E eu fiquei com ciúme um pouco. Mas vocês vão ter que acreditar em mim. Mas depois a gente foi pra pista e deu pra ver o boxe inteiro. E esses são os carros do Verstappen e do Yuki. A hora que a gente voltou pro lounge, tinha esse simulador que eu queria muito pilotar. E quando eu finalmente fui, eu não alcançava os pedais. Não dá pé. Eu explorei mais um pouco do lugar, fiquei em choque do tamanho dos pneus. Comi um pouco mais, porque as comidas estavam muito boas, muito chiques. E vi todas as corridas com a vista mais privilegiada da história. E aí a gente foi fazer um tour pela pista de caminhão. Enquanto a gente esperava, rolou um desfile de Ferrari. E aí rolou o tour que foi um pouco mais radical do que eu esperava. Mas a gente ganhou a corrida, fiquem tranquilos. Pra viver tudo isso, eu não paguei 50 mil reais porque a Gate me levou. E pra você que não conhece, eles são uma das maiores corretoras de cripto do mundo, que negocia quase 13 bilhões de dólares por dia. Quão bons são os seus reflexos? Pausa o vídeo assim que o botão ficar verde pra descobrir. E dá um like pra começar o teste. Vamos lá. Segunda chance. A maioria das pessoas consegue em 0,27. Você fez mais ou menos. Quão bons são os seus reflexos? Pausa o vídeo assim que o botão ficar verde pra descobrir. E dá um like pra começar o teste. Vamos lá. Segunda chance. A maioria das pessoas consegue em 0,27. Você fez mais ou menos. O quão raro é o seu corpo? 10% das pessoas têm a síndrome das pernas inquietas, que é um distúrbio que faz você sentir a necessidade intensa de balançar as pernas. Só 16% das pessoas conseguem fazer um som quando tensionam a mandíbula. E isso acontece porque essas pessoas conseguem controlar o músculo pequenininho que tem ali. 6% das pessoas conseguem tremer os olhos de propósito, e é bem esquisito. 24% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha só, e menos ainda conseguem levantar as duas separadamente. Por fim, só de 30 a 50% das pessoas conseguem bater na cabeça enquanto esfrega a barriga. Então faz o teste, se você conseguir é porque tem uma coordenação motora bem boa e rara. O quão raro é o seu corpo? Só 25% das pessoas têm reflexo de espirro fótico, que é quando você espirra só de olhar pro sol. Uma a cada 1000 pessoas tem o rosto matematicamente perfeito, que é quando o seu rosto encaixa perfeitamente nesse molde. Será que o seu encaixa? Só 2% das pessoas têm um M na linha das mãos, e os mais místicos acham que isso é um sinal de boa sorte. 4% das pessoas do mundo são daltônicas. E pra testar, tenta enxergar os números nas imagens que eu tô mostrando. Se você não conseguir, talvez você seja daltônico. Parabéns! O quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha. 25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população é. 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorito o preto. O quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha. 25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população é. 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorito o preto. O quão raro é o seu corpo? 80% das pessoas conseguem enrolar a língua, mas só 14% conseguem enrolar ela em formato de trevo. 30% das pessoas conseguem mexer as narinas. Eu
não consigo. Só 10% das pessoas têm o dedo de Morton, que é quando o seu dedo indicador do pé é maior do que o dedão. Só uma a cada 10 mil pessoas tem uma condição chamada distitiasis, que faz com que você tenha, ao invés de uma, duas fileiras de cílios, e crescem em lugares diferentes do seu olho. Só 5% das pessoas têm queixinho de bunda, 4% das pessoas têm umbigo pra fora, enquanto 10% da população mundial tem covinhas. O quão raro é o seu corpo? 80% das pessoas conseguem enrolar a língua, mas só 14% conseguem enrolar ela em formato de trevo. 30% das pessoas conseguem mexer as narinas. Eu não consigo. Só 10% das pessoas têm o dedo de Morton, que é quando o seu dedo indicador do pé é maior do que o dedão. Só uma a cada 10 mil pessoas tem uma condição chamada distitiasis, que faz com que você tenha, ao invés de uma, duas fileiras de cílios, e crescem em lugares diferentes do seu olho. Só 5% das pessoas têm queixinho de bunda, 4% das pessoas têm umbigo pra fora, enquanto 10% da população mundial tem covinhas. Quão rápido esses personagens acabariam com a humanidade? Se os Battle Droids de Star Wars tentassem destruir todas as 8 bilhões de pessoas do mundo, levariam 95 anos pra fazer isso, porque eles são meio burros e têm uma mira bem ruim. Já o Voldemort levaria só 12 anos, e aí ele teria 8 bilhões de narizes pra ele. Levaria só 13 horas pro Rick e Morty destruírem toda a humanidade, porque o QI do Rick é literalmente mais de 500. E considerando tudo que ele já fez, eu acredito. Se o Pac-Man fosse real, levaria só 20 dias pra ele comer todas as pessoas da Terra. Isso porque ele teria 19 metros de altura. Se o Godzilla tentasse destruir todas as pessoas, isso levaria entre algumas semanas e meses. Por fim, o Bob Esponja levaria aproximadamente 500 anos. Isso porque ele não é muito inteligente e não tem muito poder de planejamento. Quão rápido esses personagens acabariam com a humanidade? Se os Battle Droids de Star Wars tentassem destruir todas as 8 bilhões de pessoas do mundo, levariam 95 anos pra fazer isso, porque eles são meio burros e têm uma mira bem ruim. Já o Voldemort levaria só 12 anos, e aí ele teria 8 bilhões de narizes pra ele. Levaria só 13 horas pro Rick e Morty destruírem toda a humanidade, porque o QI do Rick é literalmente mais de 500. E considerando tudo que ele já fez, eu acredito. Se o Pac-Man fosse real, levaria só 20 dias pra ele comer todas as pessoas da Terra. Isso porque ele teria 19 metros de altura. Se o Godzilla tentasse destruir todas as pessoas, isso levaria entre algumas semanas e meses. Por fim, o Bob Esponja levaria aproximadamente 500 anos. Isso porque ele não é muito inteligente e não tem muito poder de planejamento. O quão saudáveis são os seus olhos? Pra descobrir, cobre um dos seus olhos e clica 2 vezes na tela. Agora, leia as letras. Todo mundo deveria conseguir ler isso aqui. E se você não conseguir, provavelmente precisa de óculos. Diminuindo um pouco, a maioria das pessoas ainda conseguem ler essas letras. E se você não consegue, também deve precisar de óculos. E é até aqui que a maioria das pessoas consegue enxergar. E se você enxerga, provavelmente a sua visão tá boa. Agora, se você consegue ler isso aqui, a sua visão é melhor do que a da maioria. Os seus olhos são ótimos, mas talvez não sejam perfeitos. E se você consegue ler isso aqui, a sua visão é perfeita, porque só 1% das pessoas consegue ler esse texto. Eu tenho 7 graus e não consegui ver nem o primeiro. Esse é seu lembrete pra marcar um oftalmo e não ficar fazendo teste de internet. Quão saudáveis são seus olhos? Quem você vê olhando essa imagem pela primeira vez? Se a sua visão for boa, provavelmente disse Albert Einstein. Mas se ela não for tão boa assim, você disse Marilyn Monroe. Essa imagem, na verdade, é híbrida, que permite que você veja duas coisas diferentes dependendo de como ver. Nessa distância, todo mundo deveria ver a Marilyn Monroe. Mas conforme a imagem aproxima, você vai começar a ver o Albert Einstein. E quanto mais de longe você conseguir reconhecer o Einstein, melhor sua visão. O que você viu? Recordes mundiais que você pode bater em casa. Maior número de camisetas colocadas em 1 minuto. O recorde é de só 35, o que é menos de uma por segundo. Parece fácil de quebrar. O tempo mais rápido que alguém digitou o alfabeto no celular foi 3,8 segundos. Então, se você for bom jogando ou fofocando, pode bater facinho. Mas mais fácil ainda é o de mais selfies tiradas em 3 minutos. O recorde hoje é de 184. E eu tenho certeza que eu já tirei mais tentando achar uma foto boa. Aplausos em 1 minuto. Se você conseguisse fazer 1140, já bateria o recorde e levaria a plaquinha pra casa. E cuidado com esse. O maior número de CDs colocados num dedo foi 50. Recordes mundiais que você pode bater em casa. Maior número de camisetas colocadas em 1 minuto. O recorde é de só 35, o que é menos de uma por segundo. Parece fácil de quebrar. O tempo mais rápido que alguém digitou o alfabeto no celular foi 3,8 segundos. Então, se você for bom jogando ou fofocando, pode bater facinho. Mas mais fácil ainda é o de mais selfies tiradas em 3 minutos. O recorde hoje é de 184. E eu tenho certeza que eu já tirei mais tentando achar uma foto boa. Aplausos em 1 minuto. Se você conseguisse fazer 1140, já bateria o recorde e levaria a plaquinha pra casa. E cuidado com esse. O maior número de CDs colocados num dedo foi 50. Recordes mundiais que nunca vão ser quebrados. Maior quantidade de metal já comida. Michel Lotito comia mais de 1 quilo de metal por dia, porque tinha uma doença chamada pica, que fazia ele comer comidas diferenciadas. Ele comeu 15 carrinhos de supermercado, 18 bicicletas, 7 TVs e até um avião
inteiro. E durante a sua vida ele comeu mais de 9 toneladas de metal, o maior diamante do mundo. Enquanto trabalhava, um minerador descobriu uma pedra bem grande que parecia um cristal. Só que quando ele levou essa pedra pro seu chefe, ele descobriu que era um diamante de 3.106 quilates e que valia 400 milhões de dólares. Maior quantidade de tempo sem dormir. Em 1986, os recordes mundiais estavam muito populares. Foi aí que Robert McDonald resolveu bater o de maior tempo sem dormir. Já nos primeiros dias, ele começou a alucinar e perder a noção da realidade. Mas ele conseguiu ficar acordado por 18 dias, 21 horas e 40 minutos. E o recorde foi considerado tão perigoso que foi banido. E ninguém pode tentar quebrar ele. Recordes mundiais quebrados na prisão. George Kaminsky foi condenado a 25 anos de prisão e decidiu que toda vez que eles deixassem ele sair pro pátio, pegaria trevos de 4 folhas. E nesse tempo ele quebrou o recorde mundial com 73 mil trevos de 4 folhas colhidos. A maior sentença por jogar videogame foi batida por um blogueiro russo, que foi condenado a 3 anos e meio de prisão por jogar Pokémon GO numa igreja e gravar. Enquanto o Chamante Piazza teve a maior sentença do mundo, 141 mil anos por fraude corporativa. Por fim, esse homem usou um helicóptero para fugir da prisão em 2001. 2 anos depois, ele roubou outro helicóptero para resgatar os seus amigos da mesma prisão. E em 2007, fugiu de outra prisão do mesmo jeito. E virou o homem com o maior número de fugas de helicóptero da história. Últimas refeições mais bizarras do corredor da morte. Victor Fegger pediu pra comer só uma azeitona com caroço, pra que quando ele fosse enterrado a semente virasse uma árvore. Ele só não sabia que os caroços de azeitona não germinam porque são tratados com químicos. Ronnie Lee pediu lagosta, carne assada e uma torta, mas pediu pra comer enquanto via todos os filmes de Senhor dos Anéis, pra refeição durar mais tempo. Bem inteligente. Gary Simmons pediu uma pizza média com cogumelos, cebolas, pimenta e pepperoni, uma pizza grande de 3 queijos, azeitonas, pimentão, tomate, alho e linguiça italiana, acompanhado por 10 pacotes de queijo parmesão, 10 latas de molho, um pacote tamanho família de Doritos sabor queijo, 236 ml de queijo apimentado e mais pimenta. E pra acompanhar, 2 milkshakes grandes de morango e 2 refrigerantes de cereja. Essa refeição deu 30 mil calorias e muita gente acha que ele pode ter tido um ataque cardíaco antes da injeção letal. Philip Workman se recusou a comer qualquer coisa e só pediu que o policial entregasse uma pizza vegetariana pra qualquer pessoa sem teto. O policial se recusou e disse que isso era contra as regras. Mas, misteriosamente, centenas de pizzas apareceram na frente de abrigos na manhã seguinte.